sou o Ricardo, nasci na Bahia e iniciei aí, já tenho minha vida pessoal e profissional acabou sendo muito ligada ao esse cenário internacional, né? Comecei minha carreira em banco e muito jovem, aos 23 anos eu fui para a Austrália fazer um mestrado de 1 ano e meio, depois fiquei lá mais cerca de 2 anos e meio trabalhando, regressei ao Brasil, me engajei no negócio de consultoria, de estratégia, que mais uma vez me lançou em projetos internacionais, com clientes internacionais, muito voltados aí para a indústria. Depois saí da consultoria, muito jovem, cerca de 30 anos, assumi uma posição executiva de um grupo basco e tive a oportunidade de ser diretor de 2 empresas, uma no Brasil e outra na Argentina. Acabei passando a maior parte do tempo, nesses 3 anos que eu fiquei na Argentina, ficava logisticamente melhor para mim, né? E ficava entre São Paulo e Buenos Aires. E logo após isso, aos 33 anos, recebi um convite para ir para o grupo Andrade Gutierrez. E lá eu percebi que tinha uma oportunidade, foi um processo aí capitaneado pelos acionistas e resolvi ir para o grupo. Então estou no grupo há 15 anos. Logo 2 anos e pouco que eu estava no grupo, tive a oportunidade de passar por algumas áreas. Tive o privilégio de ter o desafio de iniciar o negócio do grupo com clientes privados globais. Então fui presidente de uma unidade de negócio onde eu conheci a Márcia. A Márcia era engenheira de projetos nessa unidade. Foi uma unidade que cresceu relativamente rápido, com alguns clientes privados globais. Chegou a ter aí 8.000 funcionários trabalhando em países como Brasil, Peru, Guiné-Conakry e Moçambique. E depois disso, eu fiquei uns 7 anos como presidente dessa unidade. Eu vim para cá, tive o privilégio de ter transferido para Portugal. E primeiramente vim aqui com o objetivo de auxiliar aí a empresa e a alta gestão a implantar a área de clientes privados, e tem praticamente 2 anos que eu assumi a presidência da Zagop e do Conselho de Administração da Inzag, que fica sob minha responsabilidade. A Zagop é uma empresa portuguesa de 55 anos de idade, já foi um dos maiores exportadores de serviços do país, foi adquirida pelo Grupo Andrade Gutierrez na década de 80. E ela hoje está aí, a gente passou muito tempo sem desenvolver obras em Portugal, cerca de 10 anos, muito voltado para a África, mas a Zagop, nos últimos 2 anos, voltou com força total aqui para o mercado português, também o mercado de origem. Estamos fazendo projetos importantes aqui, a expansão da linha do metro de Lisboa, com a construção de uma nova estação, a Estação da Estrela, né? Uma das estações que vai ser a mais profunda do sistema metroviário português, com 60 metros de profundidade, mais aí a ligação Rato-Estrela. Estamos desenvolvendo também projetos com clientes privados de mineração aqui no Alentejo, mineração de não ferrosos, e partindo aí para os primeiros contratos em plantas solares. Isso é em Portugal, que a gente passou aí os últimos 10 anos só voltado para a África, né? Mercados como Gana, Moçambique, Angola. Agora estamos abrindo aí Uganda e Senegal. E temos também, em paralelo, a Zagop e a Inzag, que foi uma empresa criada em 2011, com sede em Wiesbaden, né? Na Alemanha. Estarei viajando para lá amanhã, que é uma construtora alemã, com uma equipe alemã, e que hoje talvez seja uma das construtoras alemãs que mais crescem, voltadas para a África. Ela tem um apoio da ICA alemã. A ICA é um órgão que segura, é um Export Credit Agency, que dá o seguro para operações de Export Finance, ou seja, a Alemanha quer exportar, aliás é um exemplo de um dos maiores países exportadores do mundo. A economia da Alemanha vive para exportar, né, bens de capitais,
bens de alto valor agregado e serviços. E essa ICA alemã, ela visa favorecer a exportação de bens e serviços alemães. E é através disso que é o principal vetor de crescimento da INZAG em projetos aí estruturantes, muito importantes, não só atualmente em Gana, como em Angola. Então, esses são os dois veículos. A gente concentra aqui em Portugal por questões óbvias de clima, esse país maravilhoso, com gente super bem formada, a plataforma de serviços corporativos que atendem as duas empresas, então áreas corporativas como a da Márcia, por exemplo, recursos humanos, QMSS, CRS, comunicação, a área jurídica, a área financeira, tributária, fiscal, a área de supply chain, e a área de controladoria, ou seja, são áreas que são comuns às duas empresas que a gente concentra no que a gente chama de Centro de Serviços Compartilhados aqui em Portugal. Então acaba servindo as duas empresas. A gente tem, falo executivos, né? Cerca de 650, 700 executivos. Eu não estou contabilizando pessoal que está em projetos. E primeira linha de empreendimentos, seja aqui na Alemanha, seja em Portugal. Na Alemanha a gente, a equipe que está na Alemanha, a equipe que está em Gana, a equipe que está em Angola, a equipe que está em Moçambique. Temos uma pequena equipe ainda em mercados que a gente está saindo, como Líbano e Argélia. E então são, né, Márcia, 650, e aí esse contingente ele vai hoje flutuando de acordo com os empreendimentos, né? Sim, fora a mão de obra direta, né, que é a operacional que trabalha, essa flutua de acordo com cada projeto. Então a gente deve ter em torno de mais ou menos hoje, contabilizando o prestador de serviço, com mais de 600, em torno de uns 3 mil pessoas de mão de obra. Ou mais um pouco. Interessante. Então, um projeto super interessante. E a gente tem aí uma empresa que fala 3 línguas, né? Fixas, né? Oficiais, português, inglês e alemão. Então a gente acaba tendo comunicações corporativas em inglês. A gente tem alguns eventos de integração bem bacana, né, Marcita? Como Get Together, que a gente faz aí. Ele não tem cronologia certa para acontecer, ele acontece a cada 3 meses, onde a gente utiliza os aprendizados da pandemia que nos ensinou, né, a trabalhar de forma eficiente remota, né? Queira ou não queira, antes da pandemia, a nossa empresa sempre teve que trabalhar remoto, porque os mercados estão muito mais, os negócios acontecem muito mais fora de Portugal do que dentro. Mas tem um evento que a gente não fala de trabalho, é um evento aí livre, com tema livre, onde os mercados, os colaboradores podem propor temas que eles querem apresentar, além da própria integração que todos nós fazemos de uma maneira bastante informal. Então já se apresentou a turma da Alemanha, já criou um processo de fabricação de cerveja artesanal numa garagem, apresentou. O pessoal do Gana já falou do Carnaval do Gana, e enfim, e a gente vai meio que usa esses tipos de evento para sair um pouco da rotina do dia a dia e integrar, né? Eu acho que é o que diferencia bastante da GOP é o nosso clima. O estar à vontade, o clima de informalidade, que o próprio Ricardo fomenta isso. Então não existe uma formalidade de chegar na sala do CEO, marcar uma reunião com a secretária. Na verdade ele circula por todo lado e as pessoas estão sempre, então Ricardo, vamos tomar um café. E esse clima de pertencer ao negócio em si e de estar em família é o que nos diferencia. E esse Get Together foi uma ideia do Ricardo na pandemia, onde estávamos todos nós confinados em casa, e o medo de se perder a cultura dessa vivência, esse evento acabou nos proporcionando estarmos mais juntos uns com os outros e falarmos também não somente da estratégia, existia um momento que se falava da estratégia também, mas também falar como é que está sendo a nossa vida dentro de casa na pandemia e não perder esse consenso do conjunto que nós temos aqui, né? Da família Zagop, como a gente chama. E foi muito bacana. Essa informalidade não é muito normal Não nesse mercado, né? Não é, eu fico feliz. Eu acho que até a forma como se trata ainda é muito hierarquizada, né? Muito dura. E realmente é engraçado você ver esse lado informal que hoje, infelizmente, é só em alguns segmentos, né? Considera inerente a alguns segmentos.
muito giro. Eu fico feliz da Macita, me sinto lisonjeado, mas a gente faz isso também porque a gente acredita que essa vai ser uma forma de nos diferenciar para atrair as novas gerações. Essa questão da formalidade ela é ainda muito mais forte no nosso negócio, nos negócios da nossa cadeia de valor, vamos dizer assim, e no nosso negócio de engenharia e construção. Aqui a gente tem um objetivo de deixar cada vez mais a estrutura mais flat e transformar o ambiente num ambiente que seja um ambiente inclusivo, descontraído, porque a gente percebe que é isso que as novas gerações querem. E isso gera aí o que a gente chama de salário emocional, né? O salário emocional é aquele que às vezes vale muito. Não adianta você estar num ambiente tóxico, onde você não se sinta bem. Então, uma das coisas que eu prezo muito é que as pessoas venham aqui trabalhar felizes, contentes, sem ficar presas a arquétipos de formalidades ou de protocolos a serem cumpridos. Vem aqui de corpo e alma desempenhar seu trabalho e atingir o que a gente quer, o que a gente planeja, e que no final das contas todo mundo se sinta devidamente recompensado emocionalmente e, por que não, materialmente também. Exato. Quando não há o salário emocional, muda-se por muito pouco, né? Da pandemia, eu prefiro só falar do lado positivo, o legado que a pandemia deixou, porque o otimista vive melhor. E eu fui criado por uma mãe extremamente otimista, então eu prefiro ser otimista, porque no final das contas a gente vive melhor. O legado da pandemia, em primeiro lugar, até porque a gente passou pela pandemia, não foi, Márcia, contratando, né? A gente não utilizou o expediente do layoff, muito pelo contrário, a gente contratou aí um percentual significativo do nosso grupo de colaboradores. Ou seja, a gente passou pela pandemia crescendo em gente. Ao longo da pandemia também, nós não tiramos o pé, nem reduzimos nenhum tipo de investimento no que a gente chama do nosso ciclo de gente, ciclos Agopers e Inzagers, que é um ciclo de avaliação de todo o nosso pessoal, com feedbacks estruturados, com reuniões de comitês, ou seja, para que possamos falar em grupo dos executivos e o executivo, como é normalmente visto, não ficar refém do que o chefe acha dele ou não. Então, não em nenhum momento a gente parou de investir, não só em contratar, mas como manter o nosso ciclo de avaliação ativo. A pandemia ensinou para as empresas e para as famílias o quão importante é a gestão da liquidez, a gestão do caixa. Eu gosto muito de um ditado que fala que faturação é vaidade, lucro é contabilidade e saldo de caixa é realidade, né? Então as empresas começaram a perceber que dentre os pilares aí de gestão, a gestão da liquidez é importantíssima, assim como as famílias também, que percebiam que, como a grande maioria das pessoas não se preocupava muito em ter reservas, perceberam que a pandemia deixou um legado positivo de dizer, mantenha alguma reserva, porque esteja sempre preparado para o inesperado. Então eu vejo a pandemia, nós que também trabalhamos, é um exemplo clássico de ter que trabalhar remotamente, ter que liderar remotamente, ter que motivar e engajar as pessoas remotamente, porque nós estamos aqui, mas tem pessoas trabalhando aí em 5, 6 países, muito distantes daqui. A pandemia veio trazer ferramentas que nos ainda tornou mais eficiente a nossa gestão remota, além de ter também quebrado aquele paradigma que para algumas funções um trabalho remoto ele não pudesse ocorrer, porque você não está vendo o funcionário, portanto ele deve estar aí na praia ou fazendo alguma coisa. Então isso também veio, que é algo que as novas gerações, obviamente dentro de determinadas funções, elas também vêm com esse tipo de demanda, né? Mas então a gente aprendeu muito com a pandemia, não diminuímos, crescemos, e eu acho que ela deixou, e eu prefiro ver o legado da pandemia como um legado positivo. Eu costumo dizer que o futuro, a melhor forma de prever o futuro é você construir o futuro, né? Qualquer empresa, seja ela de engenharia e construção, uma padaria, uma empresa
do ramo de tecnologia, ela é construída de gente, né? Então a melhor forma de você prever o futuro é você começar agora, principalmente quando a gente vai pensar nas novas gerações. A gente hoje, por exemplo, a gente tem um programa de trainee no mercado, aí, um programa que a Márcia com o time dela fez roadshow já por universidades, está tendo uma repercussão muito positiva em termos de apresentação de currículos, etc. Hoje, quando a gente contrata, vai buscar um perfil de um trainee, a gente não fica só... a gente não se atém apenas àquele perfil que historicamente a gente sempre contratou. Seja ele de engenharia, seja ele com viés de planejamento, orçamentação, na área de recursos humanos, financeira, na área de controladoria. Hoje a gente, quando vai buscar perfil de novos entrantes, a gente busca pessoas aí com a cabeça na era digital, pessoas voltadas para a inovação, pessoas que teoricamente jovens, que não seriam o perfil que a gente historicamente contrataria. Então essa é uma forma da gente preparar a nossa empresa para o futuro. Ou seja, é começar a construir o futuro com gente, sabendo o que é que motiva essas novas gerações. Essas novas gerações querem ambientes menos hierárquicos, essas novas gerações querem ambientes inclusivos, essas novas gerações elas querem opinar, elas pensam diferente, elas trazem um paradigma diferente do nosso, e é isso que a gente busca. Então hoje a gente está aí, a gente sabe que o nosso caminho sempre vai ser seja industrialização, mecanização, emprego de novos materiais, implantação de novos sistemas. Então é nessa cabeça dessa nova geração que a gente busca aí nos diferenciar para que a gente possa construir o futuro e ficar mais próximo de prevê-lo, né? Até dentro do tema, até que, Cristina, aqui, porque eu acho que deve te aguçar mais, te interessar mais, que é o tema da liderança, né? Em primeiro lugar, um líder, se ele não serve, ele não serve como líder, né? Então, qualquer líder tem que estar disposto a servir. E para servir, você precisa ter disciplina, né? Eu costumo dizer também que disciplina é tão bom porque para você ter disciplina, você não precisa ter talento, né? Então é só você se disciplinar aqui, estar voltado para as pessoas, né? Dizer que... e estar voltado para a pessoa no aspecto mais holístico das pessoas, né? Pessoa e profissional acaba sendo uma coisa só. Então, primeiro o líder precisa servir. Depois o líder precisa estar ciente que ele precisa contratar pessoas melhores do que ele. O líder também precisa saber que ele precisa expor a equipe dele para a sua própria liderança. Porque com isso ele vai estar se valorizando. São regras que o mundo corporativo ao longo dos anos não pregou muito, né? Então, servir sua equipe, devotar tempo em disciplina, em conhecer as pessoas. Eu passo muito tempo hoje tentando tornar mais achatada a organização e conhecer pessoas que são os diretos dos meus diretos e por aí e por aí adiante, para que eu possa também, como líder, como qualquer líder, não só como CEO da companhia, ter na cabeça um xadrez de gente, né? Onde é que está o pessoal? Até porque é abaixo da linha dos meus diretos que as coisas acontecem, né? Da mesma forma que expor seu time, você não só contratar pessoas melhores que você e saber também que não necessariamente ter pessoas no seu time que em termos de personalidade sejam idênticas a você. Você precisa de pessoas diferentes, né? Não necessariamente aquilo que, tirando o lado técnico, que você valoriza numa pessoa, é o que a empresa precisa em termos de características de personalidade, né? Então, você não está ligado à idade, a sexo, a qualquer tipo de paradigma que diga, não, esse é o... ou seja, você está preparado a ter um grupo complementar, um grupo que seja heterogêneo, que nosso negócio é um negócio de time, né?
é um negócio que ninguém faz nada sozinho. Se a gente pensar nos macroprocessos do nosso negócio, a gente vai ter lá, que é engenharia, planejamento, orçamentação, implantação de contrato, a gente vai ter a parte jurídica, que é toda negociação e gestão contratual, a parte de recursos humanos, de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, governança, a parte financeira, tributária, fiscal, ou seja, parte de supply chain. A gente está falando aqui de uma diversidade de competências que são complementares. Então, é um mundo hoje que o que a gente deixa sempre claro aqui é que ninguém faz nada sozinho. E para isso você precisa ter um grupo que seja heterogêneo, né? Não seja homogêneo e que se possa complementar. Então, mais uma vez, reforço a necessidade da liderança, promover os seus liderados, a sua liderança, de você fomentar sempre que sua equipe se relacionar bem para cima é sempre fácil, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, como dizia meu avô na Bahia. Mas que sua equipe se relacione bem para os lados, se relacione bem para baixo, que cada integrante da sua equipe esteja preocupado em aumentar as fronteiras do job description dele, né? Pô, meu job description é esse aqui. Mas se eu puder, olhando transversalmente a organização, ajudar um pouco mais. Isso cria até para aquela pessoa perspectivas de carreira, né? Que podem estar fora do job description dela hoje, né? Então, eu acho que isso tudo é dinâmico, mas eu acho que esse seria eu acho que o desafio não só de um CEO, mas de todos os líderes, porque isso, por analogia, cabe a qualquer líder dentro da nossa organização, né? Eu acho que o Ricardo falou tudo. Eu acho que também esse é o nosso diferencial, sobre investir em pessoas para o nosso futuro, para estar mais preparado. Eu acho que o Zagop More, o nosso programa de trainee, vem para poder complementar isso pela ausência da mão de obra, principalmente no nosso setor de construção, que tem sofrido bastante. A gente tem percebido que não somente nós, mas o mercado inteiro português tem sofrido com essa ausência da mão de obra. E eu acho que a Zagop consegue capitalizar cada vez mais essa mão de obra mais jovem. E as nossas mão de obra mais sênior, que já cá estão há muito tempo, são pessoas que gostam de formar. Então não são pessoas que têm a resistência de ter essas pessoas próxima a elas. Então toda vez que chega alguém jovem, eu sou engenheira civil, então de formação, quando cheguei aqui também fui abraçada, as pessoas abraçam, as pessoas ajudam na formação e cada vez mais essas pessoas querem mais, querem dar projetos. Então eu acho que esse é o nosso diferencial em relação às outras empresas. O ambiente também, querendo ou não, o salário emocional que o Ricardo disse, a gente percebe que nós não somos diferentes das outras empresas, também temos uma rotatividade grande, as pessoas vão embora, mas essas mesmas pessoas que vão embora nos procuram no espaço de menos de um ano para retornar. E isso é muito bacana, porque na nossa entrevista de desligamento as pessoas falam que o que te faz prender ficar aqui? É justamente esse senso do grupo, senso de família. Então as pessoas vão embora por 50 euros a mais, por 100 euros a mais, o que é que seja, e retornam em menos de um ano, porque o salário emocional não se encontra em todo lugar. Então, e o Ricardo, eu acho que ele foca bastante em pessoas, investe muito tempo e faz questão que todos os líderes investam tempo em formação de pessoas, em estar com as suas pessoas. Como eu disse, ele não quer saber de mim, Márcia, como é que está a minha equipa. Ele vai até a minha equipa para poder saber como é que eles estão. E isso é um fator diferenciador, porque o líder estar envolvido com a formação de pessoas, estar envolvido com as pessoas, faz com que nós, e aí a liderança pelo exemplo, também não pensamos de forma diferente. Porque eu vou pensar só a estratégia, se quem cumpre a estratégia, se quem faz a empresa alcançar a estratégia são as pessoas. Então eu acho que ele fomenta em nós líderes, que somos ligados a ele, esse espírito de liderança, de querer formar e de querer estar cada vez mais próximo, numa relação mais próxima, de servir os nossos liderados. Eu me lembro que eu li, eu era bem novinho, 22 anos, tinha uma não sei se a Cristina tinha uns 20 anos, ouviu falar, tinha uma série de livrinhos que chamava Gerente Minuto. E eu li um Gerente Minuto que me marcou muito, que chamava Liderança Situacional. Sim. Enfim, ele vem com tem um slogan completamente complicado, que você fica meio que dando loop na cabeça, que ele fala que não há nada tão desigual que o tratamento igual para coisas desiguais. Mas isso tudo, na realidade, para você liderar, você precisa conhecer as diferenças, a pessoa, né? Cada pessoa é um universo, é o mundo, né? E se você não as conhece, mesmo que você queira servi-las, você não consegue,
porque você vai tentar dar um tratamento igual a coisas que são, a pessoas que são desiguais, né? Então, e a liderança situacional, ela muitas vezes serve para que você possa ir diretamente ao ponto daquela pessoa, seja para motivá-la, seja para chacoalhá-la no bom sentido, seja para muitas vezes aconselhá-la, ou seja para escutá-la, né? E outra coisa também importantíssima é o pecar por excesso na comunicação. Eu acho que por mais que a gente se esforce, a eficiência da comunicação organizacional, ela é um alvo móvel. Ela nunca... Você sempre vai estar correndo atrás. É por isso que muitas vezes você peque por excesso do que por omissão, né? Dentro daquela linha de que comunicação não é aquilo que se fala, é aquilo que se entende. E o tal do telefone sem fio, não sei, você tem um ditado aqui em Portugal que expressa melhor isso, é o que mais acontece nas organizações. Então, peque por excesso. Comunicação nunca é demais e nunca ache que você atingiu a perfeição em comunicação, porque isso é uma luta diária. É como segurança do trabalho, é como muitas das questões que a gente tem nesse nosso negócio aqui, né? Bom, estou adorando essa partilha. Ricardo, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão ouvindo, os líderes, os novos líderes, os líderes mais sêniores, enfim, o que é que você gostaria de deixar de mensagem? Primeiro, para todas as pessoas, esteja bem consigo mesma. Que as pessoas que não estão bem consigo... Antes de tudo aquilo que eu te falei sobre liderança, eu costumo falar que eu acredito que existem 5 coisas importantes na vida. Saúde física, saúde mental, física já está claro, a mental que não necessariamente comunica com a física, você ter tempo, saber gerenciar seu tempo para você ter tempo para fazer as coisas que você gosta, se dedicar às causas que você acha interessante, não só trabalhar, mas também conseguir devotar tempo àquilo que te interessa e ter uma vida equilibrada no sentido de poder fazer as coisas que você se propõe a fazer. A quarta coisa é conhecimento, ou seja, você ter tempo para aprender aquilo que te faz bem. Seja isso seja um tema profissional, seja um tema pessoal, seja viajar, porque quando você viaja você conhece as coisas. E o quinto foi o grande legado da pandemia, que é você ter uma vida equilibrada financeiramente. É você cuidar do seu planejamento financeiro pessoal. Então, a saúde física, mental, tempo, conhecimento. Infelizmente, o mundo é material. E se essa perna aqui, que muita gente não fala porque, meu Deus, ela pode simplesmente comprometer todas as 4 dimensões. Então, uma vida equilibrada, colocar-se um pouco blindada aos consumismos da vida. Então, primeiro, a pessoa estando bem, ela vai ser um bom líder. Se ela estiver bem, feliz, equilibrada, né? E isso, mais uma vez, é um alvo móvel, que eu não posso chegar aqui e dizer eu sou uma pessoa feliz, equilibrada. Hoje, você tem que trabalhar sempre para isso. Depois disso, baseado nisso, já que você é um líder, vá servir. Você só serve como líder se for para servir. Contrate pessoas melhores do que você, encoraje-nas, conheça-as, saiba o que é que as motiva, incentive-as a promover os seus liderados, a se comunicar com a organização para cima, para baixo e para os lados, e incentive a comunicar e a sempre expandir aquilo que foi dito a ela, que era o job description dela. Então, é isso que eu deixo como mensagem. Mas primeiro estar bem. Quem não estar bem, se não estiver bem, não adianta. Ele não vai conseguir fazer nada disso. A gente não dá o que não tem, né? Em todos os aspectos. Exatamente. Então, de todas as valências dele como líder, ele tem um a mais que aí entra como líder / amigo de todos nós, é que ele é o nosso coach financeiro. Então, ele nos ajuda a me chamam de forreta, porque me chamam de forreta, de mão de vaca. Pessoal, cara, acho que eu vou entender um pouco. Organiza a nossa vida financeira pessoal, porque ele disse, você precisa estar bem financeiramente, senão você vai estar sempre querendo mais e mais e mais. Então ele ajuda aí muitas pessoas. Mas a pandemia deixou isso, provou que 90 e tantos % das pessoas não se preocupavam com isso.
Porque o mundo, infelizmente, é material, mas ninguém se preocupa. Não, eu vou morrer amanhã, não. Você não vai morrer amanhã. Você tem uma chance grande de estar aos 80 anos de idade com um problema financeiro seríssimo. Mas, enfim, mas isso é muito mais dentro de um conceito que eu acredito que rico não é o que mais tem, é o que menos precisa. E, enfim, mas até para você se dedicar a causas que você acha interessante, seja filantropia, seja investir em alguma coisa, né? Mas, enfim, mas é por aí. Ótimo, adorei a nossa entrevista. Quero agradecer por ter me recebido aqui. Agradeço a vocês. Obrigada,